Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. De fato, esse é um dia bem especial, como nós já ouvimos aqui. A pergunta que a gente faz é qual é o dia que nós comemoramos hoje? Apóstolo Alfredo, você precisa responder essa pergunta aqui. Nós comemoramos o quê? O Dia das Bruxas, Halloween, ou o que é que a gente faz? Essa comemoração mundana e humana, por aí, é uma festa que se lembra dos mortos, incluindo os santos, e logo nós vamos ter logo aí também, né, o dia de todos os santos, assim por diante. Então é dia de nós também, né, nosso dia, porque somos todos santos. Enfim, qual é a festa que nós comemoramos hoje? Hoje é o dia da Reforma Protestante. O que foi isso? Um dia marcante em que Lutero, o monge agostiniano, pregou uma proposta de reforma com 95 teses, 95 afirmações, declarações, contendo a palavra de Deus, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Nós tivemos agora, em setembro, uma oportunidade muito especial de fazer uma viagem por lá, e eu vou colocar algumas fotos aqui, poucas fotos, mas principalmente eu quero que vocês prestem atenção no conteúdo. E ano que vem nós vamos ter muita gente andando para lá e para cá, querendo visitar esses países, porque realmente é uma data muito importante. Nós vamos fazer 500 anos no próximo ano, 500 anos, dia 31 de outubro, no dia da Reforma Protestante. Um dos momentos especiais que levou Lutero a fazer isso, ele foi apenas um ápice dentro de um movimento que já vinha decorrendo há algum tempo, foi a venda das indulgências, que na verdade, para a gente traduzir isso de uma maneira bem mais fácil, foi a venda do perdão de Deus, né? Comprando a possibilidade de ter uma salvação, de ter o perdão. E se a gente pensar nos dias de hoje, a gente vai ver que nós temos também tido essa pregação por aí, né? Através de várias maneiras, você também tem ouvido que você pode comprar algumas bênçãos do céu. E talvez realmente, se tiver essa papeleta que o Lourenço falou, coloque aí que nós estamos de uma outra grande reforma para que a igreja novamente fique andando corretamente diante do Senhor. Essa frase, essas 95 teses, essas 95 frases foram colocadas lá no castelo de Wittenberg. Estava pensando hoje à tarde sobre isso, e quando você chega na faculdade, você não... Eu espero que todo mundo faça isso. Se não fizer, está errado. Tem que fazer. Tem que olhar naquele quadro branco lá, não é isso? O quadro branco para que é? É para dar as notícias sobre o nosso dia a dia. As notícias importantes. E lá na igreja, na porta da igreja de Wittenberg, Lutero colocou ali um quadro de avisos. E aí colocou as 95 teses. Nós tivemos a oportunidade de estar lá. E foi muito interessante. Nós vimos vários pastores na comitiva, e nós tivemos tem uma foto aí que eu vou mostrar daqui a pouco, tivemos exatamente ali onde Lutero esteve, não na mesma porta, né? Agora é uma porta de aço, bem feita, com as 95 teses, mas agora, naquele tempo não, era uma porta de madeira, etc e tal, e com o tempo, 500 anos, quase 99 anos, a coisa já foi. Muito bem, o que eu queria mostrar, exatamente aqui vai estar a foto, se der para você ver, tem eu aqui que você conhece, o Saião, e nós temos pastores aqui, olha, tem pastores luteranos, pastores do Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal, já afeitos à ideia da reforma e tal, então, graças a Deus tem muita gente andando no caminho certo. Enfim, nós temos que lembrar dessas frases aí, o Lourenço já mencionou, mas é importante que a gente destaque que a reforma nos traz como conteúdo resumido essas 5 frases: somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente toda a glória a Deus. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: é possível afirmarmos hoje que temos uma igreja reformada? Que a nossa igreja realmente segue esses 5 pontos? Porque esse é o resumo da reforma. E será que as nossas igrejas, as nossas comunidades têm seguido exatamente esse padrão?
Parece que uma das dificuldades da maioria das igrejas consideradas evangélicas, reformadas, é sempre o reformando, porque Lutero disse uma coisa, né? Essa frase, né? A igreja reformada sempre reformando, isso é, sempre se acertando para andar somente na palavra de Deus. E esse é um desafio, uma pergunta, uma variação que todos nós devemos fazer constantemente. Como é que vai a nossa comunidade? Ela está se reformando? Ela é uma igreja reformada realmente? Nós temos aí agora um movimento pelo Brasil inteiro. Aqui em São Paulo temos uma igreja batista reformada, nós temos várias denominações que seguem essa linha, mas a ideia principal é que o conteúdo dessa frase é que deve nos dar um norte. Esse é o norte que os reformadores entenderam que deveriam dar para que a igreja voltasse às suas origens, voltasse ao Novo Testamento. A reforma teve alguns impactos, sem dúvida nenhuma. E quando ele o Lutero prega essas 95 teses, ele não tinha noção clara do que isso iria acontecer. Na verdade, ele queria uma reforma dentro da igreja, né? Queria que a igreja fizesse um movimento para acertar a sua vida, para voltar às origens. Estava bem distante daquilo que é verdade do Evangelho. E aí então, não só ele veio apenas como um ápice de um movimento que já vinha durante muito tempo, né? E eu queria citar aqui depois alguns nomes importantes que a gente tem que lembrar. Quem está fazendo história da igreja atualmente? Tem alguém fazendo história da igreja? Levanta a mão aí. 4 semestres. São 4 semestres. 4 semestres, então vocês têm que aprender isso muito mesmo, porque você é um cristão também por causa disso, tá? Então é um desafio aí para você estudar direitinho. Tem essa época importante da pré-reforma, a reforma e depois a contra-reforma, e nós somos originários desse movimento tão especial. Deixa eu mostrar, porque nós temos pouco tempo, deixa eu mostrar algumas outras coisas que eu selecionei aqui para vocês. A reforma foi importante porque chamou atenção para as verdades, doutrinas bíblicas, práticas bíblicas que tinham sido esquecidos pela igreja no tempo da Idade Média. A reforma não foi um movimento que surgiu naqueles dias, mas ela abrigou um sentimento que já ocorria durante algum tempo, que pretendia restaurar as convicções do verdadeiro cristianismo. Ali em 1517 houve um máximo de exposição, mas já vinha há muito tempo antes alguma coisa já se movimentando. Sempre temos, e a gente pode olhar até na Bíblia, temos sempre um grupo de remanescentes, gente fiel, gente que ama o Senhor, gente que quer seguir direitinho o Evangelho. E ali então nós temos em Lutero uma pessoa que foi usada por Deus na hora certa, na época certa, para que então houvesse essa reforma. Ali naquele momento também houve o quê? Os descobrimentos, você lembra disso? Daí em 1500 o Brasil. E também tivemos um momento especial em que houve o quê? A concepção da imprensa. E isso então fez com que as ideias dos reformadores e também a Bíblia Sagrada fosse dada com muita facilidade ao povo. Aqui eu estou vendo um manuscrito daquele tempo, muito bem guardado, etc. e tal. Então nós temos uma boa coleção de documentos daquela época, e documentos bem antigos, bem originais mesmo. Não temos a primeira Bíblia, mas temos a segunda Bíblia de Gutenberg, e ele está lá no museu. Então tivemos a oportunidade de ver e olhar e relembrar algumas palavrinhas lá. Tinha em alemão, não sei nada de alemão, mas a gente vê também a tradução abaixo. Então é muito interessante, uma experiência realmente bem marcante, bem interessante. A reforma, na verdade, ela cria uma maneira de nós cristãos, ou dos cristãos daquele tempo, de relacionar-se com Deus. Antigamente era só através do quê? Do clero, né? Só através dos sacerdotes. E agora não, a reforma propõe exatamente isso, que todo cristão é um sacerdote. A reforma vai trazer para o cristão daquele tempo a possibilidade
dele ter um contato direto com Deus, como a Bíblia mesmo nos ensina, como a Bíblia nos coloca diante disso, né? Estamos agora diante do Pai pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo abriu pela sua morte lá na cruz. O povo, a maioria do povo, o povão, o pessoal da Zona Leste, por exemplo, não entendia muito bem o que os sacerdotes falavam, só falavam em latim. Então pouquíssima gente entendia aquilo que era pregado. E aí o princípio bíblico, as verdades bíblicas não eram entendidas pelo povo. E a reforma vem trazer exatamente essa possibilidade. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também é exatamente isso, assim como a tradução da Bíblia para as línguas nacionais. A partir da reforma protestante, muitas pessoas puderam finalmente ver a luz do Evangelho, ver a verdadeira luz, a luz da verdade. A palavra é a verdade e, portanto, ela foi divulgada e assim muita gente pôde chegar ao conhecimento da verdade do Senhor Jesus Cristo. Uma oportunidade muito rara como essa, eu não perdi a oportunidade, fui tirando fotografias bem interessantes. Depois, se alguém quiser só ver as fotografias, a gente pode fazer uma sessão só de fotos. Quais foram as contribuições que a reforma trouxe para nós? Primeiramente, retorno às Escrituras Sagradas, centralidade do Senhor Jesus Cristo no processo da nossa relação com Deus, a salvação vista como dádiva da graça divina, sem você precisar fazer nada. É graciosa a salvação. A salvação é recebida por meio da fé. A igreja não é instituição, ela é o povo de Deus. Toda a glória somente a Deus. E, portanto, cada cristão é um sacerdote. Isso trouxe, entre várias vantagens, várias contribuições, essas são algumas verdades que a reforma trouxe para aqueles dias e, com certeza, continua ainda trazendo para nós hoje em dia também. Temos que entender também o seguinte, que embora fosse um movimento predominantemente religioso, vários outros movimentos, vários outros fatores naquele tempo estavam pressionando a igreja a se posicionar. Então, uma conjunção de fatores, eu sempre creio nisso daqui, que Deus vai usando e vai preparando o mundo para certas ocasiões, e uma conjunção de fatores proporciona um momento ideal para que alguma coisa aconteça, como por exemplo aconteceu ali em 1517 com o reformador Martinho Lutero. Eu quero mostrar mais algumas coisas aqui para você. A reforma foi um protesto contra a opulência da igreja. Igreja muito rica, igreja muito poderosa, dominadora, e incluindo as suas participações no comando das nações. Então, não apenas o povo ficava marginalizado, mas até as próprias nações já sentiam essa pressão. O Papa realmente era a voz de Deus e assim por diante. Isso tudo foi feito para que houvesse essa libertação daquela opressão da igreja. A reforma contribuiu para o pensamento moderno ao questionar o autoritarismo religioso, ao enfatizar a participação responsável dos fiéis na vida da igreja, na direção da igreja e também na participação da liderança. Houve então essa possibilidade de que os crentes, de que os cristãos pudessem de fato participar da vida eclesiástica, e não só o clero, não só o pessoal do palco, né? Isso é muito interessante ainda hoje. Nós afirmamos e temos aqui algumas outras afirmações: a valorização do trabalho, de toda e qualquer ocupação honesta. Isso foi alguns pontos importantes que a reforma trouxe, e a partir daí então nós temos o povo ou aquela sociedade um pouco mais liberta daquela opressão violenta que havia naquele tempo. Contribuições na área da teologia, com certeza, filosofia, política, sociologia, ética, foram uma das contribuições da reforma. Eu queria mostrar para vocês agora, ou pelo menos lembrar alguns
pré-reformadores, depois do Lutero, depois um pós-reformadores. Eu queria que você lembrasse, ou pelo menos soubesse, o nome de alguns deles. John Whitefield, ele começa a partir de 1378 a se opor. Então veja só, 1378 para 1517, tem uma porção de tempo antes, já tem gente alimentando no seu coração o quê? O desejo de ver a igreja voltando aos princípios do Novo Testamento, aos princípios da palavra de Deus. Ele ataca a autoridade do Papa, dizendo que num livro que Cristo, veja só, Cristo e não o Papa era o chefe da igreja. E isso, logicamente, é uma oposição ao poder central do Papa. Esse homem também afirma que a Bíblia e não a igreja era autoridade única para o crente e que a igreja deveria se modelar segundo o padrão que nós encontramos lá no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos. Ele deu aos ingleses a sua primeira Bíblia na própria língua. Não era imprensa ainda, com várias publicações, várias cópias, mas ele traduziu já para inglês a Bíblia. Depois dele nós tivemos esse John Hus. Esse homem realmente é alguém marcante. Nós tivemos ali em Praga, na praça onde ele foi queimado vivo, e ele, quando eu estudei História da Igreja, quando eu lecionei aqui também História da Igreja, ele é alguém que de fato marcou a nossa vida, pelo menos a minha vida marcou. Esse homem foi um homem muito sério, um evangelho puro, verdadeiro, e ele não nega a sua declaração, e ele é queimado vivo, e é um testemunho maravilhoso. Se o Senhor Jesus nunca negou-me a sua companhia, eu também não vou negá-lo agora na hora mesmo que eu tenho que morrer. E num certo sentido ele faz uma profecia um pouquinho antes da sua morte. O sobrenome Hus quer dizer também ganso, e ele tem talvez há uma teoria, algumas ideias de que ele tenha feito essa frase: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos, daqui a um século, vai se levantar uma águia, uma coisa assim, uma outra ave, e essas vocês não poderão mais dominar. Logicamente ele não sabia do nascimento do Lutero, mas então alguns, depois de todo esse tempo passado, alguns entendem que ele estava fazendo uma profecia a respeito do Lutero, e de fato, quando o Lutero vem e coloca as teses lá naquela porta, ninguém mais continua vivendo daquela mesma maneira. Esse homem então, ele foi queimado vivo, exatamente por ordem do concílio, que pediu para ele se retratar e ele não o fez. Outro pré-reformador importante é o Savonarola. Esse homem também foi muito importante nessa época de pré-reforma. Então você pode perceber que nós temos gente de destaque antes de Lutero. E nesse sentido, então, nós temos que perceber que havia já um movimento, Deus fazendo com que o seu povo ficasse preocupado, quisesse se posicionar corretamente ao lado da palavra de Deus. Há uma frase muito interessante, não sei se dá para a gente ver aí. Lucas, será que você consegue apagar só para a turma lá de trás ver um pouquinho? Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Realmente a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que mexe com muita gente, e mexeu com Lutero. E aí nós temos o nome de alguns desses pré-reformadores, depois Lutero como reformador e alguns pós-reformadores. Dia 31, o dia da reforma protestante. Então é um momento importante, e Lutero aqui aparece então como esse personagem que Deus usou na hora certa para que as coisas acontecessem. Esse João Tetzel, ele fez alguma coisa muito triste. Ele bolou uma frase que era a seguinte: enquanto as moedas caem
o som das moedas cai no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Interessante. Quando Lutero começa a ouvir isso, e ele vai para a Alemanha e começa a falar isso daí, aí realmente ele não tem mais condições de ficar segurando isso, ele vai e coloca então essas teses, essas verdades na porta da igreja lá de Wittenberg. E exatamente isso essa era a ideia, né? Quanto mais você puder adquirir bens, e o pessoal então com dinheiro poderia tirar gente do inferno, tirar gente do purgatório. E novamente eu falo, hoje nós estamos vivendo exatamente esse ponto. E por isso então é importante olharmos para as nossas comunidades e ver se nós não estamos precisando de uma reforma também. Lutero foi então esse homem usado por Deus. Depois nós temos Zwinglio, um pós-reformador. Depois nós temos aqui a possibilidade de Eusaião, aqui na igreja em que Zwinglio pregou. Depois nós temos Calvino, pessoas que realmente foram usadas por Deus de uma maneira bem interessante. E aí temos o nome do Bullinger, e aqui nós temos o Martin Bucer, Bullinger, Teodoro Bessa, nomes que você vai estudar quando você estiver fazendo história da igreja. Você deve se relembrar desses nomes importantes aqui. Tivemos os anabatistas também nessa época, logo após a reforma, e vamos passar para frente porque o tempo está correndo. Eu quero mostrar uma foto bem interessante aqui, essa foto bem conhecida, acho que vocês já viram várias vezes. Farel, Calvino, Bessa e Knox são homens importantes na reforma protestante. Eu queria só destacar, para a gente começar a chegar no nosso final, quais foram as ênfases da reforma. O Lourenço já mencionou as 5 solas, e elas somente estão aqui para que você ou anote, se você não sabe, ou então você relembre, se você já sabe. Somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente toda a glória a Deus. E eu queria que você então tentasse entender a comparação que havia entre a Igreja Católica, né, que era a única igreja da época, e os reformadores. A graça e os méritos pessoais, os reformadores falaram, não, somente a graça. Fé e obras. E muita gente se envolvendo com aquele texto de Tiago, etc e tal, fé e obras. Não, os reformadores disseram, não, somente a fé. Escritura, mais a tradição, vamos levar ao conhecimento do verdadeiro Evangelho. Não, somente a Escritura. Cristo, Maria, intercessão dos santos, é que podem nos ajudar. Não, somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E toda a glória, toda a pompa, toda a honra para quem? Para Deus, para os santos, para a hierarquia, para a igreja. Não, somente glória a Deus. Então, essas frases foram frases bem fortes, um resumo de tudo aquilo que os reformadores pregavam. E eu queria rapidamente então mostrar para vocês pequenas definições de cada uma dessas 5 verdades. Somente a graça, nossa salvação se dá somente pela graça, isso é favor imerecido de Deus. Não existe nem mesmo uma centelha de bondade no ser humano, e portanto é a graça de Deus que nos atinge, portanto somente a graça do nosso Deus. Somente a fé. Por quê? Porque ela é o único meio pelo qual o homem pode se chegar a Deus, mediante a fé. A fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Obra alguma, nada pode tomar lugar da fé, que é também um dom de Deus. Efésios 2, 8, 9, deixa isso muito claro para todos nós. Somente a Escritura, porque ela é suficiente para dirigir a fé e a conduta do cristão genuíno. É ela que Paulo fala para Timóteo, ela que pode levar um homem à salvação. À salvação. E depois preparar um homem para que ele seja um homem útil para toda boa obra, boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas.
Somente Cristo é o único objeto da nossa fé, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador dos homens, o único caminho que nos leva a Deus. Qualquer outro tipo de mediação entre Deus e os homens, que não seja o Senhor Jesus Cristo, não é válido, não é bíblico, portanto deve ser completamente rejeitado. Somente toda a glória a Deus. Nada deve ser atribuído a nós, ou a qualquer outro ser, a não ser a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos nos gloriar em nada, nem em nós, nem em qualquer outro ser celestial, humano, vivo, morto, ou qualquer ordenança da igreja, a não ser entender que tudo vem de Deus e tudo deve voltar para a glória de Deus. Eu quero terminar, ainda dentro do meu tempo, eu acho, com a seguinte palavra. Nosso objetivo, então, é destacar e enfatizar, principalmente nessa época em que nós estamos, faltando um ano para a reforma, os 500 anos da reforma, enfatizar as doutrinas que servem como fundamentos, como raízes da nossa fé. Temos que compartilhar a urgência de voltarmos a proclamar a verdade. E a verdade eu sintetizo nessa última frase. Essa é a verdade que nós devemos proclamar. Qual? Que Deus fala a todos somente pela Escritura. Nós somos salvos somente pela graça imerecida, que vem a nós pecadores somente por meio da morte de Cristo. E este, o Senhor Jesus Cristo, é recebido somente pela fé, para que em tudo, somente Deus receba o louvor e a glória que pertencem a Ele. Eu espero que essa noite seja uma noite especial para você, para todos nós, para que você se lembre de avaliar a sua própria vida, avaliar a própria comunidade, para que assim nós possamos realmente celebrar, agradecer a Deus por tanta gente que deu a sua vida por nós, pelo Senhor, mas que nós temos então essa base tão especial de gente que morreu pela grande verdade que é somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura, e todo louvor e glória a Deus. Deus abençoe.